Olá, amigos. Com muito carinho novamente, estou aqui conversando com vocês a respeito de mais um tema, creio muito importante para a nossa evolução, o desapego. Esse desapego é algo que eu contei numa palestra para vocês, que quando eu fui morar em Sorocaba para cuidar dos meus pais, eu me desapeguei de uma cidade onde eu vivia bem, feliz, tinha um consultório maravilhoso, tinha também muitos amigos e trabalhos voluntários que agregavam meu espírito. Eu desapeguei e vim iniciar uma nova jornada aos 46 anos de idade. Então, eu acho que a vida toda a gente tem que se desapegar. Quando a gente muda de casa, por exemplo, é uma grande oportunidade para você se desfazer de objetos, coisas que não estavam tão sendo muito úteis ainda. O desapego, ele é uma situação que eu começo o slide com a aula da seguinte maneira: só quando me desapeguei do que estava me fazendo mal é que eu abri caminho para o bem entrar na minha vida. Então, às vezes, você está apegado a algumas questões que estão te travando sua vida, sejam elas materiais, emocionais, espirituais. É importante desapegar-se. É um dos termos mais usados que nós devíamos imaginar na nossa vida. E a definição de desapego? Desapego é um estado no qual a pessoa supera o seu apego ao desejo de coisas, pessoas ou conceitos do mundo, e assim alcança uma perspectiva elevada. Então é bom nós pensarmos que desapegando de coisas, pessoas e situações, nós estaremos sempre elevando-nos. É como se nós subíssemos a um patamar, você deixa alguma coisa para poder continuar o seu caminho, e aí você fica leve. Você deixa uma bagagem no caminho, você fala, puxa, ai, que bom que eu não preciso mais carregar esse saco de ossos, por exemplo. Eu estou me desapegando. E é sempre um momento de elevação espiritual. Ele é considerado o desapego uma virtude, óbvio, né? Sábia, e ele é promovido por várias religiões, no cristianismo e também outras religiões espirituais. O budismo, o taoísmo, o jainismo, são religiões que preconizam o desapego também. Coisa que nos vem quando nós pensamos em desapego. Ah, roupas velhas. Tem roupas velhas? Uma vez que eu fiz uma mudança, eu fiz muitas mudanças na vida, né? De casas, de locais, de cidades. E eu percebi, eu até fiz uma pesquisa, olha, gente, sobre o desapego de roupas assim. Então, eles disseram que foram feitos estudos que nós utilizamos apenas 30% de nossas roupas. E é verdade. Aí você vai pôr uma roupa e fala, essa daqui me cai melhor. Aquela ali. Então, assim, a roupa também carrega uma energia. Às vezes, naquele dia que você fez aquela compra, você estava no impulso de consumismo. Então, comprou uma roupa sem pensar. Foi lá, gastou, comprou, a princípio se sentiu bem, mas depois, onde eu estava com a cabeça quando eu comprei aquela roupa? Ainda mais que a gente vai nas lojas, mesmo que a coisa não caia bem, a vendedora, nossa, ficou lindo para você, foi feito para você. Aí você fala, puxa, eu tô num baixo astral hoje que acho que eu vou acabar levando essa roupa. E leva, gente. Leva aquilo para casa. Fica lá e não usa. A boa notícia é que você vai dá-la depois de pelo menos 6 meses que não usou a tal da roupa. Você dá com etiqueta para alguém que vá usar. Então, eu acho muito legal também quando a gente acolhe, eu comprei errado, tal, e gastei, fazer o quê? Já gastei. Agora eu vou doar. Desapegar-se é remover da vida tudo que torna o seu coração mais pesado. Aquilo vai tornar, gente, às vezes é um objeto que você herdou de alguém que desencarnou, alguém que também não te fez bem no relacionamento. Você guardou o objeto. Isso aqui é muito valioso. Isso aqui não foi fulano que me deu, mas eu não vou guardar, não vou desapegar. Mas desapegue, gente, porque aquele vínculo é de tristeza, é um vínculo de tristeza. Outras práticas, não tanto o kardecismo, o umbandismo e outras, eles dizem que eles pedem até às vezes para levar uma roupa da pessoa e com a roupa eles conseguem se conectar com a energia daquela pessoa que você quer ajudar. Às vezes é algum familiar. Então, de repente, a gente tem que realmente desapegar-se. E quais são os tipos de desapego? Fiz uma classificação para a gente trazer os textos bíblicos, depois trabalhar segundo as técnicas mais atuais. Então, os desapegos são de bens materiais, dos sentimentos e de relações. Relações afetivo-conjugais. A fila anda, né? Hoje em dia o pessoal fala, não deu certo aquele relacionamento, mas aí a fila anda. Então, tenta, assim, ficar com o que cada pessoa passa na sua vida, com o que ela tem de bom. E desapego
desapegar-se daquele negativo. Seria uma grande dica se nós conseguíssemos fazer isso. Desapegarmos de sentimentos que não valem mais, mágoas, falta de perdão, sentimentos negativos, depreciativos até de nós próprios. Quantas vezes você não está em frente ao espelho e fala, poxa, eu tô gorda, tô assim, eu não tô bem, tô envelhecendo. Vamos desapegar desses sentimentos de menos-valias de si próprio e de relações, como eu disse para vocês. Voltando só um pouquinho aqui nos bens materiais, eu coloquei celulares, gente. Isso é uma coisa, eu sei que o celular é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Não vamos desmerecê-lo. Mas, gente, você está num local que você não está trabalhando, você está tranquilo, não precisa ficar apegado ao celular. Eu trabalho com ultrassonografia e eu vejo os jovens, você vai agora se trocar para fazer um outro exame. Eles levam o celular no banheiro. Eu falo, gente, deixa o celular aí. Às vezes vai fazer um exame um pouco mais íntimo. Fica com o celular do lado. Tem um acompanhante que vai assistir o exame. Ele não larga do celular. Ele fica com o celular passando aqui daquele jeito, passando uma coisa ou outra sem se fixar em nada. E a cada celular, a cada olhada que você dá, você acaba se conectando, gente. Infelizmente é isso. O celular, nós temos que dar o devido valor e tempo a ele, não ficarmos muito tempo. Então, os achados bíblicos ligados aos bens materiais que nos chamam ao desapego. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, às vezes, você está acumulado, e vai uma observação aqui, gente. Às vezes a gente está acumulado a um bem material, mas tem um ego atrás. O que seria esse ego? Eu preciso ter esse carro X, porque eu preciso aparentar que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu preciso aparentar que eu tenho posses materiais, que aí as pessoas vão me valorizar. Então, na verdade, precisa ver realmente daquilo que a gente precisa. O caixão não vai levar nada, ele vai levar nossa alma, né? Os corpos vão ficar cremados ou enterrados, sepultados, mas o próprio desapego ao corpo, no sentido de que nós precisamos cuidar, mas não precisamos ficar presos exclusivamente a ele, aquela vaidade excessiva, aquele julgamento excessivo. Então, é muito importante que nós assim o façamos. Nos achados bíblicos de sentimentos, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, assim, o seguinte trecho: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, quantas vezes nós estamos apegados a sentimentos, a ressentimentos a pessoas, a mágoa, a falta de perdão, a excesso de julgamentos. Então, vamos pensar nisso. Sentimentos de controle de pessoas, sentimento de até posse. Aí, os achados bíblicos ligados a apegos a relações. Então, vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 15, versículos de 7 a 11, a seguinte questão: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma de tuas portas, não endurecerás o teu coração. Então, aquela relação de caridade, aquela relação de amor, aquela relação de empatia em relação às pessoas. E a gente fica tão feliz, né, gente, quando a gente comete um pequeno ato que extrapola um pouquinho o comum na nossa prática diária, que é um ato de caridade, porque, gente, nós temos nossa parte divina. Nossa parte divina, ela precisa ser exteriorizada, ela precisa ser desenvolvida cada vez mais. E é um exercício. Você exercita praticar a caridade, olhar com compaixão para o seu irmão, colocar-se no lugar dele, você vai exercitando. Daqui a pouco aquilo se torna um bem adquirido já na sua vida. Na literatura espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que é Sede Perfeitos.
Então ele fala assim: que o homem de bem? O homem de bem tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, que são esses bens materiais que nós utilizamos. É gostoso ter um pouco de matéria, conforto? É, nós merecemos isso. Você fez por merecer, foi honesto, etc. Você merece, mas não precisa também colocar isto como um objetivo de vida, que sem isso eu não serei feliz, eu não me desenvolverei. Na literatura espírita, nós temos uma série de livros do Francisco do Espírito Santo Neto, que ele psicografa por um espírito Hamed, é um espírito da religião oriental, que ele tem os prazeres da alma, as dores da alma. Se não me engano, são 4 a 5 livros. Faz muito tempo que eu estudei. Mas no livro Os Prazeres da Alma, ele tem um capítulo sobre o desapego. Então ele diz assim: o desapego nos leva a desenvolvermos um amplo senso de liberdade e confiança em nós mesmos. Você está confiando mais em você para você tomar aquela atitude, para você fazer se desvencilhar daquele bem material, e você está estabelecendo uma confiança em si próprio. A mente que fica apegada a fatos, acontecimentos e pessoas, ela muitas vezes é incapaz de perceber a sua essência própria. Mas quem sou eu realmente? O que eu quero desse mundo? Eu estou muito apegada a situações, acontecimentos, a pessoas, e isso, gente, a todo tempo nós estamos sendo bombardeados pela mídia. São jornais que trazem notícias ruins, são as más notícias, os políticos, né? Então a gente tem que fazer um filtro, não vai viver isolado, mas filtrar, deixar aquilo corporificar em você e manter sempre a sua essência. A nossa essência é espiritual e não material. Ele diz assim também nesse livro: aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado, e quem se liberta do ego se descobre repleto pelo sagrado. Gente, isso aqui é muito profundo. Esses livros foram estudados na doutrina espírita como literaturas, né, a mais nos grupos, que era justamente isso. Então, às vezes, a maioria dos desapegos, elas vêm ligada ao nosso ego, que precisa de validações, que precisa ser aceito, e às vezes até, gente, de uma carência lá no fundo, né? Então, se desapegar não significa você ser frio ou indiferente. Ele significa você cultivar a capacidade de lidar com mudanças e perdas da vida de uma forma equilibrada. Então, é muito importante, olha, as pessoas que passam por um câncer, por exemplo, e fazem os processos de quimioterapia, elas se desapegam ao cabelo, desapega a toda a sua forma física. Por quê? Porque ela precisava daquilo também para galgar um processo evolutivo. Lembra, o desapego, ele te torna elevado. Você sobe de patamar quando você se desapega. E a vida, ela fala assim, esse slide eu achei tão bonito, ele fala assim: sua vida só vai para frente pois que você se desapega das pessoas que te levam para trás. Olha só, gente. Então, quantas vezes nós revisitamos situações tristes lá atrás, nós revisitamos questões que nos levaram a muita tristeza, porque nós estamos apegados àquelas pessoas e situações que nos carregam para trás. Então, não deixa você dar passos para frente. Então, vamos subir os patamares, vamos desapegar. E existem o mesmo princípio que a gente aplica para muitas questões, conseguimos aplicar para o desapego, que é aqueles 3 verbos da psicologia: é o perceber, o aceitar e o reagir. Eu percebo que eu estou muito apegada a questões, paradigmas, enfim, uma série de coisas, sentimentos, ressentimentos, bens materiais, excesso de vaidade. Então eu percebo. O outro passo, eu aceito, gente. Eu aceito, isso é uma verdade, eu estou procrastinando tal coisa, estou procrastinando esse novo curso que eu preciso fazer, estou procrastinando essa live que eu preciso montar. Então, é muito interessante porque a gente aceita aquilo como verdade. E o próximo verbo é o reagir.
Então, eu tenho uma reação. Às vezes, você precisa de uma consulta psicoterápica, precisa de uma psicanálise, precisa de um tratamento floral, precisa de uma homeopatia, de um medicamento que atue no seu sistema nervoso físico. Você está muito triste, porque, na verdade, o apego ele faz com que nós não galguemos degraus para frente. Então, a gente vai ficando naquele patamar. E você percebe que você gostaria de ter um patamar. Poxa, o meu vizinho, ele superou tal questão e ele está fazendo isso. Ó, ele foi lá, ele começou a fazer exercício, ele começou a cuidar da saúde, ele deixou de andar devagar, está andando um pouquinho mais pressa, né? Então, o desapegar, eu vejo muito a imagem do desapego, é você olhar para frente, deixar o que está para trás, olhar para frente, para o horizonte. Se ficar olhando para o chão, você tropeça, você não vê o que está para frente, o horizonte para se descortir na sua frente. Então, esse conjunto de 3 verbos, devemos sempre tê-los em nossas mentes. E lembrarmos aqui, gente, das frequências das emoções. Então, eu coloquei um slide aqui. Em caso de dor, desapego, por favor, né? Tem dor, tá doendo aquilo por conta daquela questão. Puxa vida, vou desapegar daquilo. Vou desapegar daquele julgamento, aquela pessoa que diz que eu sou metido, que eu não sou. É um ponto de vista dela, tá achando que eu sou metida, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não sou, não sou. Então, na verdade, desapegar-se, uma coisa muito importante, gente, dos julgamentos alheios e das suposições que você faz para ter julgamento. Uma vez eu fiz um curso de saúde financeira, o professor falava assim: ganhe 100, gaste 50 e ostente 25. Olha que bárbaro! Ganhe 100, gaste 50, ostente 25. E é verdade. Desapegar de julgamento, que eu preciso disso, eu preciso daquilo. E na maioria das vezes é o ego, né, gente? E aí, uma coisa que nós devemos sempre perceber: qual o percentual de tempo em nossas vidas nos apegamos àquelas questões? Às vezes você vê, se você fizer uma retrospectiva e parar e anotar, você vai ver que às vezes tem questões que você está muito tempo da sua vida preso naquilo. Aquilo gera um desgaste de energia, aquilo gasta energia física, mental, espiritual. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. O dia é do desapego. A psicologia moderna, ela reconhece quando o desapego praticado de forma saudável, uma forma boa de trazer benefícios para o nosso bem-estar emocional e mental, dá alívio. E já o desapego excessivo a coisas, pessoas ou situações pode gerar sofrimento quando as expectativas não são atendidas. Então, quando você está muito apegado a alguma situação ou até apegado a um obrigado, você não recebe um obrigado. Poxa, então eu cuido tão bem daquela escola lá, por exemplo, e ninguém me agradece. Você está apegado àquela questão da gratidão. Vamos desapegar, gente. Vamos desapegar, fazer as coisas porque elas nos fazem bem e não porque através delas nós vamos receber elogios, aplausos, né? Validações. Essa psicologia moderna, ela diz que quando a gente pratica o desapego, a gente também aprende a lidar com incertezas de forma leve, reduzindo o nosso estresse e a nossa ansiedade. E ele permite que nos aprendamos a cuidar e amar das pessoas sem sufocá-las ou controlá-las. Então, às vezes é aquela mãe que abdicou do trabalho profissional para cuidar dos filhos e agora ela quer cuidar. E o filho já está prestando vestibular, já está indo cursar uma universidade. Então, é muito importante que nós aprendamos a amar as pessoas, mas sem sufocá-las e muito menos, gente, controlá-las. A próxima aulinha nossa, ela vai ser sobre como lidarmos com esses desapegos. Vou trazer algumas técnicas para vocês, com muito amor. E eu queria agradecer por hora essa atenção de vocês, por terem participado aqui dessa pequena fala, convidando todos a participarem, se inscreverem no canal, ativar o sininho para que realmente vocês não tenham um trabalho, para que de repente chegue aquela questão. E, gente, nada é por acaso. Às vezes o domingo, eu sempre falo, eu escolhi o domingo, e domingo é o dia do Senhor, né? É o dia de nós pararmos um pouquinho, irmos à igreja, ao culto, ao centro. Se é um dia por semana, se não vamos a nenhum lugar, que nos recolhamos, que nos sentamos bem, que possamos fazer até uma retrospectiva
da semana que passou e tenhamos boas perspectivas para a próxima semana que inicia. Queria agradecer vocês e daqui a pouquinho nós vamos, na próxima semana, nos encontrarmos para falarmos, darmos uma continuidade acerca desse tema tão importante em nossa vida, que é absolutamente necessário, é praticarmos o desapego. Muito obrigada, fique na luz e na alegria sempre. Gratidão.